vamos falar sobre tudo que diz respeito a sexo e a sexualidade. Olá, seja muito bem-vindo ao desafio Sexualidade com Propósito. Nós temos tratado aqui sobre os princípios da palavra de Deus sobre sexo e sexualidade. Tudo aquilo que você precisa saber para ter uma vida sexual abençoada durante o tempo de solteiro e para que essa vida sexual, a forma como você vai viver essa vida sexual no tempo de solteiro, gere uma vida sexual abençoada lá no seu casamento, ao lado da pessoa com quem você vai se casar e vai desfrutar de uma vida inteira, até que a morte os separe. A ideia é ajudar você a plantar boas coisas no tempo de solteiro, namorado e noivo, para que você possa colher coisas ainda melhores lá no seu casamento. Já pensou? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você para poder se inscrever. Basta você clicar aqui em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui, assim você não vai perder nada. Outra alternativa é você entrar no nosso canal do Telegram. Para isso, basta você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo, baixar o aplicativo Telegram e entrar no grupo. Estando no grupo, você vai receber os desafios diários de leitura bíblica e oração e não vai perder nada daquilo que a gente fizer em relação ao desafio Sexualidade com Propósito. No vídeo de hoje, eu quero tratar sobre como uma cultura de imoralidade sexual tem feito as pessoas perderem a cabeça. E para isso eu devo te adiantar que eu tenho uma má notícia para você. A má notícia é que estão querendo a sua cabeça. Existe uma luta entre o céu e o inferno pelo domínio da sua cabeça, pela influência dos seus pensamentos, porque como você pensa, você age. Os seus pensamentos influenciam o seu estilo de vida. Aquele que ganhar a luta pela sua cabeça vai ganhar o domínio das suas ações e vai dominar o seu estilo de vida, fazendo com que você viva em pureza sexual ou em impureza sexual. E para ilustrar esse pensamento de como uma cultura de imoralidade sexual tem feito com que as pessoas percam a cabeça, eu quero usar a história de João Batista, o profeta, aquele que foi enviado por Deus, e te mostrar como essa cultura de imoralidade sexual que já estava presente nos tempos de João Batista fez com que ele perdesse a cabeça e como ela pode fazer com que você que está assistindo a este vídeo ou com que as pessoas que estão ao seu redor de fato percam a cabeça. E para você poder compreender isso, eu quero ler com você Mateus capítulo 3. Veja só o que esse texto diz. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus ombros, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com eles os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja, a Bíblia está nos dizendo que naqueles dias, portanto é muito importante que a gente se pergunte, que dias eram aqueles? Os dias nos quais a Bíblia está se referindo eram dias terríveis. O cenário religioso de Israel estava com muitos problemas, estava falindo. Nós podemos ver que os religiosos daquela época tinham um bom discurso, sabiam falar muito bem, mas na prática eles não eram coerentes. E isso é tão verdade que Jesus vai chamar os religiosos, os fariseus daquele tempo, de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Ou seja, eles tinham forma, mas não tinham conteúdo. Eles tinham lei, tinham ordens e mandavam as pessoas fazerem as coisas. Mas Jesus também disse a respeito deles: olha, vocês coam um mosquito na vida das pessoas, mas engolem um camelo. Vocês impõem peso sobre as pessoas que vocês mesmos não conseguem suportar. Além do problema no discurso, também havia outro problema.
E o problema era que Roma havia dominado toda a região da Palestina, havia dominado Israel. E como era costume dos romanos, quando eles dominavam um território, eles estabeleciam sedes do seu governo por todo aquele território. Desta forma, oficiais romanos, soldados e cidadãos romanos costumavam migrar para morar nos territórios dominados por Roma. E hoje, quando nós pensamos em Roma, nós pensamos na Igreja Católica e temos uma visão de um ambiente de paz, um ambiente religioso onde nós que estamos aqui de fora acreditamos ser um ambiente para a glória de Deus. Porém, este não era o cenário daqueles dias. A verdade é que Roma era um império perverso em todos os sentidos que essa palavra pode representar. Além de adorar outros deuses, eles também viviam uma cultura, um estilo de vida de perversão e de imoralidade sexual. Existem muitos relatos a respeito dos imperadores romanos e poucos desses relatos falam a respeito de uma masculinidade reta na vida desses imperadores. A maioria deles tinham casos extraconjugais com outros homens. O adultério era uma prática muito comum entre os romanos. Além disso, nós podemos ver por meio da história falar sobre orgias, sobre cultos a deuses pagãos, onde era praticado sexo coletivo como uma forma de oferenda a esses deuses. E quando Roma veio para Israel, eles trouxeram consigo toda essa cultura de perversidade sexual, todo esse estilo de vida. E eles queriam viver no ambiente da Terra Santa, essa vida de pecados. É claro que algumas pessoas se calaram, afinal eles tinham medo do exército, eles tinham medo do Império Romano, mas houve um homem que não se calou, ainda que tivesse que colocar a sua vida em risco. Este homem era João Batista. E neste tempo de profunda decadência do cenário religioso e de profunda imoralidade sexual que Roma trouxe para a Terra Santa, surge esse homem, João Batista. E se nós já temos motivos de sobra para falar sobre João Batista, dado a importância dele para o cumprimento da profecia acerca do Messias, nós ainda temos muito mais coisas também para poder falar a respeito da mensagem deste homem. É claro que João, de acordo com a profecia de Isaías, é aquele que veio antes do Senhor para preparar o caminho para Jesus. Foi ele quem teve a graça, o privilégio de batizar Jesus Cristo. E além disso, João Batista recebeu um elogio de Jesus que homem nenhum recebeu. Sabe o que Jesus disse sobre João Batista? Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém foi tão de Deus, teve uma vida tão próxima de Deus como João Batista. João Batista era especial entre todos os homens. João Batista é tão importante para a história da igreja cristã que estudiosos chegam a dizer que ele foi um dos últimos profetas bíblicos e que também foi um dos últimos nazireus. Pelo menos do que se tem notícia, João foi o último nazireu. Você já ouviu falar sobre os nazireus? O nazireu era uma pessoa consagrada a Deus, alguém que havia feito um voto diante de Deus de se purificar sexualmente, e ele também deveria obedecer a alguns preceitos que seriam marcas que mostraria para qualquer pessoa que olhassem para eles de que eles tinham esse voto com Deus, de que eles tinham um voto de serem nazireus diante de Deus. Os preceitos que o nazireu deveria seguir para que pudesse ser identificado de forma visível de que aquela pessoa tinha um voto com Deus era basicamente não rapar a barba, não rapar o cabelo, não beber bebida alcoólica e não se envolver de forma sexual e imoral com uma outra pessoa. Até mesmo na questão de ter um relacionamento, o nazireu deveria se abster para que ele pudesse ter uma vida totalmente consagrada a Deus. Assim, ele assumia um voto de ser celibatário na presença de Deus, de não se casar, de não ter um relacionamento com qualquer outra pessoa, de não dividir a atenção de Deus com nada, nem ninguém nesse mundo. Ele se dedicava única e exclusivamente para Deus. E muito embora eu e você possamos não encontrar na Bíblia um relato sobre o momento exato
exato em que João Batista fez esse voto, nós podemos identificar várias marcas de João que o identificam como um nazireu. Por exemplo, ele tinha cabelos longos, barba longa, não rapava a cabeça nem a barba, não bebia bebida alcoólica e vivia com poucos recursos, não tendo nenhum tipo de relacionamento amoroso e se dedicando de forma exclusiva para Deus. Tudo isso são indícios de que João Batista foi de fato um nazireu. E é este homem, João Batista, que aparece no deserto enquanto todos estavam calados, enquanto os líderes religiosos de Israel concordavam com o pecado de Roma, com a situação em que Roma vivia. João Batista aparece pregando no deserto, vestindo roupas de pele de camelo, com uma alimentação nada habitual, comendo gafanhotos e mel silvestres e com uma mensagem de proclamação do reino de Deus e de confronto contra o pecado dos líderes judeus e de todos aqueles que o ouviam. E como você pode ver, a mensagem de João Batista não era uma mensagem para poder coçar o ego de ninguém. A Bíblia diz que João Batista pregava mais ou menos assim: raça de víbora, quem mandou vocês se esconderem da ira de Deus? Arrependam dos seus pecados e sejam batizados para que vocês não queimem no inferno. Essa era uma mensagem dura de confronto ao pecado do povo de Israel, ao pecado dos líderes judeus e os romanos, aqueles que dominavam o povo e que poderiam inclusive matar João Batista, não foram poupados. A história e a própria Bíblia nos mostra que João Batista também confrontou o pecado dessas pessoas. É claro que a mensagem de João Batista, embora atraísse multidões à beira do Jordão para serem batizadas, embora atraíssem pessoas para poder se arrepender dos seus pecados, e muitas pessoas foram atraídas por essa mensagem, também gerou inimigos. Muitas pessoas não gostavam da mensagem de João. E uma das pessoas que não gostavam da mensagem de João era uma mulher chamada Herodias. E essa mulher também não gostava nem um pouco de João. Acontece que Herodias estava tendo um caso com Herodes, mas Herodias era esposa de Filipe, irmão de Herodes. Deixa eu te explicar. De acordo com Flávio Joséfo, um dia Herodes vai visitar o seu irmão Filipe e quando ele chega lá, Herodias se vê perdidamente apaixonada por Herodes e ela decide ter um ato extraconjugal com ele, um relacionamento extraconjugal onde ela trai o seu marido Filipe, onde ela faz com que Herodes traia sua esposa e o caso extraconjugal não ficou só aí. Ela decidiu abandonar o seu marido, ir morar com Herodes e fazer com que Herodes separasse da sua esposa. Herodias era uma mulher perversa que causou inimizade entre a família e estava vivendo numa situação de pecado. É claro que essa mulher que estava vivendo numa situação de pecado não ia gostar nem um pouco da mensagem pregada por João Batista, que era confrontar o pecado do povo e que chegou até ela também. A Bíblia nos conta que João Batista era ousado ao ponto de publicamente, mesmo no meio de muitas pessoas, apontar o dedo contra Herodes e chamá-lo de adúltero, apontar o dedo contra Herodias e chamá-la de adúltera. João Batista não se conformava com o pecado e com o exemplo que Herodes e Herodias estavam representando para o povo de Israel naquele tempo. E é curioso que, de acordo com a história, houve uma festa em Israel e Herodias teve medo de que João Batista, no meio da festa, começasse a condenar o pecado dela e o pecado de Herodes. Então ela fez com que Herodes desse ordem para que João Batista ficasse longe daquela festa e para que os soldados romanos evitassem o máximo possível de que João Batista se aproximasse daquele lugar. Resultado, João Batista teve que ficar fora do ambiente, provavelmente do outro lado do muro de onde a festa acontecia. Mas isso não o impediu de condenar o pecado de Herodes e de chamá-lo de adúltero. A história conta que enquanto a festa acontecia, João Batista gritava do lado de fora: adúltero, adúltero, arrependa-se, arrependa-se. Mas você pode me perguntar, por que Herodes não matava esse cara? Olha, a própria Bíblia diz que Herodes, mesmo tendo seus pecados confrontados por João Batista, sabia que ele era homem de Deus e gostava da mensagem de João. Olha só que coisa interessante, mesmo ele tendo o seu pecado, mesmo ele tendo suas práticas condenadas pela mensagem de João, ele sabia que João era homem de Deus, gostava da mensagem de João e por isso não
não queria matá-lo. Mas o mesmo não acontecia com Herodias. Aquela mulher era tão mal, mas tão mal, tão perversa, que ela só estava esperando uma oportunidade para acabar com João. E essa oportunidade surgiu. A Bíblia narra que no dia da festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, cujo qual nome a Bíblia não menciona, mas a tradição cristã diz que o nome dela era Salomé, decidiu fazer uma apresentação para o rei. Ela entrou dançando entre todos os convidados e o rei ficou tão tocado por ela, tão atraído por ela, a dança dela foi tão sensual que após ter tomado algumas boas doses de bebida e não estando em perfeito juízo, Herodes disse: "Me peça o que você quiser e eu te darei. Te daria até mesmo metade do meu reino se você quisesse." Aquela moça então decidiu procurar a mãe e pedir um conselho para a mãe. Ela disse: "Mãe, o que eu peço para Herodes?" Sabe o que a mãe dela falou para ela pedir? A mãe dela disse: "Peça a ele a cabeça de João Batista em um prato. Eu quero ainda hoje a cabeça dele em um prato." Então aquela moça, Salomé, foi até Herodes e diante de todos os convidados, ela disse: "Eu sei o que eu quero, eu sei o que o Senhor pode me dar. Eu quero a cabeça de João Batista em um prato ainda hoje." Herodes teve medo de cumprir o que ela pediu, mas ele também não podia voltar atrás na sua palavra, afinal ele havia dito publicamente, no meio de todos os seus convidados, que ele daria àquela moça o que ela quisesse. E o pedido daquela moça era que João Batista fosse morto e que a cabeça dele fosse entregue em um prato para ela. E a história bíblica nos conta que isso aconteceu. João foi morto e a cabeça dele foi entregue em um prato para Salomé e para sua mãe Herodias. E eu te contei toda essa história para poder chegar justamente aqui, para poder te dizer que tanto quanto aconteceu nos tempos de João Batista, tem acontecido nos nossos dias. Há uma cultura de imoralidade sexual tentando fazer com que as pessoas percam a sua cabeça. A diferença é que nos tempos de João Batista, essa cultura de imoralidade sexual lutava contra as pessoas que eram contra ela, as pessoas que confrontavam ela. Ela levantava inimigos contra essas pessoas e faziam com que essas pessoas morressem. Afinal, naquele tempo, haviam pessoas como João Batista que não se prostravam diante do pecado, que não se calavam, mesmo diante dos pecados dos líderes judeus e muito menos diante dos pecados dos líderes romanos. João Batista foi levantado por Deus como uma voz, a voz do que clama no deserto, e ele não calou a sua voz. Ele viveu uma vida de confronto a essa cultura de imoralidade sexual. Portanto, naquele tempo, essa cultura perseguia e matava as pessoas que eram contra elas. Mas hoje em dia, essa cultura de imoralidade sexual tem feito diferente. Ela não tem lutado, não tem perseguido as pessoas e matado as pessoas que são contra ela. Ela tem atraído, seduzido e feito com que as pessoas que são contra ela se prostrem diante dela. E assim, elas não cortam mais a cabeça das pessoas como aconteceu com João, mas elas começam a influenciar a cabeça das pessoas. Nos nossos últimos 2 estudos, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo destacado, eu falei com você que, em primeiro lugar, Deus tem uma vontade para a nossa vida sexual e que durante muito tempo, a humanidade, de modo geral, teve uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus com respeito à sua sexualidade. Mas de uns tempos para cá, isso mudou. Criou-se uma nova forma de ver e viver a sexualidade humana. E esse modo de ver e viver a sexualidade humana tem se mostrado cada dia cada vez mais contrário aos princípios da palavra de Deus. A ideia dessa cultura de imoralidade sexual da qual eu estou falando aqui é negar todos os princípios da palavra de Deus. É fazer com que as pessoas abandonem a palavra de Deus. É fazer com que os princípios de moralidade cristã sejam vistos como algo ultrapassado, obsoleto, como algo que não é válido mais para os nossos dias. E essa cultura tem conseguido fazer isso na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas abriram mão dos princípios da palavra de Deus. Estão vivendo como Paulo disse para que nós não vivamos. Estão vivendo conforme vivem as pessoas deste mundo. Estão pensando como pensam as pessoas
pessoas deste mundo e estão praticando uma vida sexual como as pessoas deste mundo estão praticando. Existem muitas pessoas, inclusive dentro das nossas igrejas, que já foram atraídas por essa cultura de imoralidade sexual, cujo qual a cabeça dessas pessoas já foi dominada por elas. São pessoas que vivem pensando em pensamentos imorais, que vivem pensando em pornografia, que vivem acessando pornografia, que mesmo estando dentro da igreja, acabam se envolvendo com uma vida sexual fora da presença de Deus, que tem namoros impuros, que vivem um tempo de solteiro baseado em desejos sexuais, dando liberdade e satisfazendo esses desejos sexuais. São pessoas, solteiros, que passam boa parte do seu dia assistindo pornografia, masturbando-se e autogratificando sexualmente. Essas pessoas são pessoas que foram dominadas por essa cultura de perversão e de imoralidade sexual. Elas não tiveram suas cabeças cortadas, mas tiveram suas cabeças dominadas. E o que Paulo diria para essas pessoas? Paulo diria: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Só assim vocês vão viver livres desses pensamentos imorais, desses desejos imorais e dessas práticas imorais que no fundo estão destruindo vocês. E a notícia que eu tenho para você hoje é a seguinte: o apóstolo Paulo nos disse em Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. E isso significa que se você não morre lutando contra essa cultura de imoralidade sexual, você pode morrer sendo dominado por ela e vivendo uma vida em pecado. E caso você não morra, ou até que você morra, essa cultura de imoralidade sexual presente na sua vida vai matar muitas áreas da sua vida. Ela pode matar a sua felicidade enquanto solteiro, pode matar os seus desejos, pode matar os seus relacionamentos, destruir o seu namoro, te afastar de Deus, te matar espiritualmente e fazer com que você faça coisas no tempo de solteiro, no tempo de namorado, no tempo de noivo, acreditando que essas coisas que você vai fazer ali vai te satisfazer sexualmente, vai te preparar para ter uma vida sexual legal no casamento, mas na verdade, tudo isso que você fez no tempo de solteiro gerou uma colheita para você colher no tempo de casado. E você que vai se casar pensando que agora vai ser feliz no seu casamento, terá que colher tudo aquilo que você plantou. E eu preciso te lembrar que conforme nós estudamos, aqueles que plantam no terreno do Espírito, deste terreno, colhem a vida eterna. Mas aqueles que plantam na carne, deste terreno, eles colhem a morte. E por isso, muitos relacionamentos têm morrido. Por isso, muitos solteiros têm visto sua felicidade durante o tempo de solteiro morrer. Vivem ansiosos por um relacionamento, pensando que só serão felizes quando tiverem um relacionamento. Eles não são felizes enquanto solteiros e também não são felizes quando se casam por causa de tudo aquilo que eles fizeram no tempo de solteiro. O meu desafio para você hoje é para que você seja como João Batista. Não se dobre diante dessa cultura de imoralidade sexual. Seja capaz de se levantar e guerrear contra os prazeres da sua carne, contra as influências desse mundo e prefira perder a sua cabeça literalmente do que perder a sua cabeça sendo dominada por essa cultura de perversidade sexual. Afinal, se você perder a sua vida nessa terra por amor a Deus e para poder viver de uma forma que agrada a Deus, você vai herdar a vida eterna. Mas se você perder essa vida tentando encontrar a felicidade nos prazeres da carne, nos seus desejos sexuais, você vai perder essa vida e também vai perder a vida eterna. Eu oro para que você seja como João Batista. Levante-se contra o pecado. Seja uma pessoa que vai condenar o pecado e não alguém que vai se conformar e viver no pecado. Seja uma pessoa diferente. Viva para a glória de Deus e desfrute das bênçãos de Deus em todo o tempo da sua vida. No tempo de solteiro, no tempo de namorado, no tempo de noivo e melhor ainda, no tempo de casamento, como fruto de tudo aquilo que você fez em todas as fases anteriores. E não se esqueça nunca, o trajeto pode ser difícil, mas quando você chegar lá no casamento e perceber o quanto Deus tem te abençoado e tem feito o seu casamento feliz, você vai olhar para trás e vai perceber que toda renúncia, todo sacrifício, todo ato de fidelidade a Deus na sua vida sexual valeu a pena. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para você. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.